Glória a Deus, boa noite pessoal, tudo certo com vocês? Eu espero te encontrar bem. Nós estamos aqui nessa noite para mais um bate-papo bacana, bem gostoso e mais na sua presença, que é o mais importante, né pessoal? Então fique bem à vontade aí, né? Já se aconchegue aí, né? Na sua cama, no seu sofá e acompanhe juntamente conosco o nosso painel de hoje. E com um tema bem bacana que é Jesus é suficiente, né? Um tema que vai render muita conversa boa e hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é, né, ser suficiente, né? O que é ter essa suficiência de Cristo em nossas vidas. E eu gostaria então de escutar de vocês, né, da pastora Sandra e da Luciana, o que é então ter Jesus como único e suficiente nas nossas vidas. Glória a Deus, né? Eu tenho uma visão dessa questão desse tema, porque é algo que, quando eu compreendi a graça, quando eu tive essa revelação, também eu compreendi que Jesus é suficiente na minha vida. Glória a Deus. Né? E é uma coisa que eu tenho vivido já quase 3 anos, então, né? Então, nós precisamos ter não só a consciência disso, que Jesus é suficiente, mas nós precisamos ter uma experiência, viver isso, pessoal, né? Na nossa vida prática e no nosso dia a dia, né? E quem sabe, você que está aí nos assistindo vai perguntar assim, mas como fazer isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entender que Jesus é suficiente na minha vida? Não é uma coisa só da boca para fora. Parece uma frase tão fácil, né? Parece um clichê. É isso mesmo. Bem isso né? mesmo. Alguma coisa, Jesus é suficiente. Deus é por todos. É uma frase, não é. Bem isso mesmo. É aquilo que eu acabei de colocar. Nós precisamos ter não só a consciência, mas sim uma experiência disso. É uma questão de viver mesmo, sabe? Vivência. Viver isso. Só vai entender que Jesus é suficiente quando a pessoa ela compreende, primeiro, quem é o Pai. Sim. Tá? Nós temos que ter a revelação do Pai. Essa revelação só vai vir por Cristo. É Cristo que revela o Pai. E assim, automaticamente, nós compreendendo quem é o Pai, nós vamos no mais profundo descobrir quem é Cristo. É exatamente isso. O que Ele fez, qual foi a missão, qual foi o propósito de Ele vir, né? O que aconteceu nessa troca. Porque, na verdade, houve uma troca, para quem não sabe. As pessoas elas veem Jesus como assim, Jesus é o Filho de Deus, que veio, morreu, para nos salvar. Bem assim. Mas não foi somente isso, porque Jesus ele veio fazer uma obra completa, né? E quando a gente fala em obra completa, a gente tem que entender que ele veio tomar o meu lugar. Glória a Deus, é bem e isso o aí. teu lugar. Ele veio se colocar no nosso lugar. Aquilo que nós jamais conseguiríamos fazer, ele fez. Por isso que hoje nós, quando temos essa compreensão, né? Essa consciência do que quer dizer Jesus é suficiente, e eu tenho uma experiência disso, eu vivo isso, bem isso mesmo. Eu vou entender que, assim como Jesus se colocou no meu lugar, hoje eu posso me colocar no lugar dele. É incrível. É possível hoje. É possível. É permitido. É isso aí, Luciana. É permitido a gente estar no lugar dele. Então, assim, o que outrora a gente imaginava que era uma coisa que meia louca, não, isso aí não existe, isso é uma heresia. E eu quero dizer para você, não é uma heresia. Está na Bíblia. Exatamente. Ele não sendo pecador, se fez pecador e morreu. Nós sendo pecadores, nós não somos justos, mas fomos justificados porque Ele sim morreu por nós e nos justificou. Então, assim, essa questão de Jesus é suficiente abre um leque muito grande, sabe? Isso.
Exatamente. É engraçado, né? Porque você sai totalmente da teoria Pra prática. e coloca na prática. Porque, como a pastora mencionou, Jesus é suficiente. É lindo, maravilhoso você ler. É lindo, maravilhoso você falar. Mas é extraordinário você viver, Exato. né? São nas experiências, é É. como a pastora comentou, né, É Luciana? no dia a dia. É isso aí. todo dia você... Primeiro você tem que aprender um dia de cada vez, né? É um segredinho. Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. A partir do momento que você aprende a viver um dia de cada vez, você já é curado da ansiedade. Né? Bem isso. Porque amanhã Deus pertence. E ontem já passou. Inclusive, eu ia trazer 2 versículos que vão encaixar nisso aí. Tá Tá? vendo? A gente está conectado. Porque a palavra de Deus, eu até trouxe a Bíblia do King James para a gente poder tirar uma duvidazinha aqui. A palavra de Deus lá em Mateus, o capítulo 6, o versículo 33, e eu vou abrir mais o 34, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Né? Incrível. Então, entrando É isso aqui aí. naquilo que a Lu acabou de falar. Sim. Mas assim, Jesus é suficiente. Como é que eu vou ter essa experiência de vida na minha vida? Quando eu colocar esse versículo aqui em prática. Buscai primeiro. Essa é a questão. Buscai primeiro, né? E esse buscai primeiro, ele remete ao quê? Priorizar. É. Porque nós precisamos entender uma coisa, gente. Para mim dizer que algo é suficiente, é porque realmente é suficiente. Uhum. Ele não deixa brecha, ele não deixa margem. Ele é justo, ele é exato. Ele entra O perfeito. perfeito. Ele preenche, ele completa, né? E eu só vou ter essa experiência na minha vida que Jesus é suficiente quando eu começar a priorizar. É isso mesmo. Colocar em primeiro lugar, assim como diz o próprio Jesus, porque foi ele que mencionou, né? No Sermão do Monte, buscai primeiro o reino. Busque primeiro, porque o povo estava preocupado com o que ia comer, com o que ia vestir, com qual é o trabalho. E eu vou falar para vocês, isso fala muito. A nossa vida de hoje. É a nossa vida diária, nós temos que trazer isso para a nossa vida de hoje. Sim. É Quem- o cotidiano diário das Quem nossas não está vidas. preocupado? Sim. Quem muitas vezes não anda ocioso, ansioso, né? É aquela preocupação do dia a dia. Perdi o trabalho, perdi o emprego. O que eu vou fazer agora, cara? Eu preciso de um trabalho. E aí, o tico e o teco, eles bilolam, né? Eles... Bem assim. E agora? E agora? E Né? agora? Só que é aquela questão. Aí, o Espírito Santo ele te traz... As portas. Se Né? você tá, depende daquilo que você falou. Da onde você está focado agora? Entendesse? Está focado em você, no que você vai fazer, ou as portas que Deus vai abrir para você? É, mas essa questão. Muitas vezes o Espírito Santo ele te traz isso. Porque Bem o assim que nós mesmo. estamos falando, gente, é como eu não quero viver um clichê na minha vida. Não. Jesus é suficiente na minha vida. Porque Jesus é suficiente. Não. Eu quero ter uma experiência. Eu quero provar. Eu quero viver. Eu quero... Cara, eu não quero só falar. Eu quero sentir. Isso, eu estava buscando Glória a palavra. Deus, é bem isso Eu quero mesmo. sentir. Estava buscando a palavra. Entende? Então, é isso. Às vezes, nós, no nosso dia a dia, tendo essas batalhas, Uhum. aí o Espírito Santo ele te puxa e diz, escuta, busca primeiro. Te concentra no primeiro, naquilo que é primordial, naquilo que é prioridade. Foca nele. Busca ele. Vai ler palavras se tu não está conseguindo descansar tua mente. É bem isso.
Vai ouvir palavra da graça, vai ouvir, sabe? Centraliza de novo. Centraliza, volta. Volta Glória a a Deus, bem sintonia. isso mesmo. Porque todas as demais coisas, Lhe serão acrescentadas. elas vão ser acrescentadas. Verdade. Essa é a vivência com ele. Glória a Deus, é bem Esse é o isso mesmo. descanso, né? Né? E aí é aquela frase ali que deixa a gente, né? Não fiquem ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente ao dia o seu próprio mal. Quer dizer, cada dia precisa ser vivido É. e acreditado, crido que Jesus é suficiente Deus, é bem para aquilo isso aí. que eu preciso nesse dia. Uhum. O dia de amanhã eu vou ver amanhã. É bem isso mesmo. E amanhã eu vou declarar novamente, Jesus é suficiente na minha vida, né? Então é maravilhoso, é tremendo isso aí. É porque não é todo dia que é um dia bom. Vamos ser bem sinceros. Exatamente. Tá? As circunstâncias, elas estão aí. São reais. Tem dia que você acorda ruim. Tá? Você acorda com dor de cabeça. Tem dia que fura o pneu do carro. Tem dia que perde emprego. Tem dia que você está passando por uma guerra dentro de você. E daí? Exatamente. Aonde é que está o teu foco? Você vai focar nas circunstâncias ou você vai focar no reino? De onde vem a tua provisão? Porque se você crê que vai vir. Então você crê e descansa. Exatamente, porque é fácil, né? Falar. Fácil falar. É fácil Na falar. prática é diferente. Jesus é suficiente quando tudo vai bem, quando tudo tá tudo certo. Ah, Jesus é bom, né? Deus é bom. Mas agora, quando vem o dia punk? Quando vem aquele dia que nos confronta? É nesse dia que realmente precisa estar visível e acreditado e crido que Jesus ele é suficiente. E a paciência para esperar. Isso. E a confiança. A confiança. E a certeza. E a convicção de que isso vai acontecer. A convicção tamanha para você descansar no meio da tormenta. É isso aí. Exato. No meio da bagunça que está acontecendo. No meio do tufão, do tornado acontecendo. Descansar. E o que, né? que dá apoio? Quem dá esse apoio? É a palavra. Com certeza, é É a palavra. palavra que dá o apoio para a gente quando a gente está nessas circunstâncias, né? Porque se você for pensar, Pedro, ele andou com Jesus sobre as águas, porque ele não deu bola para a tormenta, né? Quem sabe os demais discípulos estavam no barco gritando e Cuidado, tumultuando, não vai. mas ele olhou somente para Foco. Jesus. Ele tinha um foco. Ele andou pela palavra. Exatamente. Pela palavra. Cristo Porque falou. Jesus, ele disse, venha Pedro. Exato. Isso, e ele confiou. E ele ficou firmado naquela palavra. Ele ouviu aquela palavra. Bem isso Ele mesmo. não ouviu, no entanto, que a menção ali, quando relata sobre a questão de Jesus andar nas águas e Pedro também andar, é que quando Pedro começou a ver e Isso. escutar o vento, as ondas, aí ele afundou. Então, assim, Mas enquanto os não olhos podemos, estavam, né? não podemos sair do foco, né? Exatamente. Por isso que vem essa questão que Jesus precisa ser o centro das nossas vidas. Porque ele que governa, e se ele está governando a minha vida, se ele é o centro, ele cuida. Ele Eu creio cuida, nisso. né? Eu creio dessa forma. Sei que não é fácil, muitas vezes, a gente entrar no descanso. E aí vem aquela palavra, esforçai-vos para entrar no descanso. Bem isso mesmo. É o único esforço que eu e você precisamos fazer no tempo aonde a gente declara que Jesus é suficiente, no tempo dessa dispensação da graça, aonde a gente tem essa revelação, é que o único esforço nosso que nós temos que fazer é realmente se esforçar para entrar no descanso, porque vai ter aquele dia que tudo vai mostrar o contrário. Isso aí. E tudo vai vir contra a tua vida, dizendo, escuta, Bem isso. escuta, tu não vai fazer nada, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que se levantar, tu tem que agitar o negócio, E assim, é ali que tu tem que se esforçar para entrar nesse descanso. Exatamente. É Né? nessa hora. É nessa hora. que vem a sabedoria, que você precisa botar a palavra em prática. Né? Aquilo que você já recebeu e pôr em prática. Exatamente assim.
a palavra está ali, o Espírito Santo está disponível para revelar. Com certeza. Aí a gente vai buscar, depende da gente buscar. É aquilo que você acabou de falar. A gente só precisa se esforçar para buscar o descanso, que está aqui. Para entrar no descanso, né? Para entrar Exatamente. ali. Então, a palavra está dizendo o que você precisa fazer. Porque Jesus é a peça que preenche, né, gente? Porque as pessoas buscam em tantas outras coisas a suficiência, né? Ah, eu sinto que falta alguma coisa, mas às vezes busca em outras coisas, Sempre. né, a suficiência, né? Ah, sinto um vazio, vou buscar, sei lá, troco de carro, por exemplo, um exemplo. Aham. Ah, Bens agora materiais. vai me satisfazer. Agora eu estou preenchido. Daqui a pouco aquilo passa, Ilusão. né? Ah, vou trocar de Vem um emprego. carro novo, outro modelo, aí você fica frustrado. Porque a exatamente. modernidade hoje é real. Um Não, celular, amanhã já tem outro modelo. Exatamente. Não, gente, não entenda que trocar de carro é ótimo, maravilhoso. Não, é um exemplo, né? Trocar de, tudo é maravilhoso. Então, o que nós estamos querendo dizer é que a peça fundamental da sua vida É isso. sempre será Cristo. Sim. É a única sim. coisa que vai te satisfazer. É verdade. né? Só ele preenche. Só Ele preenche. É como a pastora disse, conecta perfeitamente. Ele encaixa Encaixa perfeito. perfeitamente. Ele é, na verdade, aquela pedrinha do quebra-cabeça, aquela parte do quebra-cabeça que está faltando na nossa vida, É isso aí. Sim. né? E nós viemos sem Porque, ela. na verdade, quando o homem ele caiu, vamos Isso. falar, quando Adão caiu, ele foi desconectado, Isso mesmo. né? Ele foi desconectado. E aí o homem, de uma forma, ele foi buscar em várias outras coisas preencher esse vazio do desconectado. Exatamente. E ainda tem gente correndo atrás disso. Aham. Só que quando a gente tem um encontro com Jesus, quando a gente tem essa revelação de quem Ele é, de quem é o Pai, principalmente, né, gente? Precisamos entender quem é o Pai. Porque hoje eu vejo assim, e é triste e é frustrante a gente que vê e às vezes tenta levar essa visão para as pessoas, mas as pessoas não querem. Elas ainda estão fechadas para essa visão. Elas ainda não aceitam que Deus, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom. É verdade. Né? Então, o que acontece? Assim, nós temos que ter esse entendimento que só Jesus vai preencher esse buraco, esse vazio que o homem tem, que a mulher tem. Coisas, pessoas, dinheiro, bens, trabalho, profissão. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Da nossa rotina diária. Certo? A gente Nosso precisa de um trabalho, a Isso. gente Verdade. precisa de uma casa. Sim, somos Hoje, humanos. carro já não é uma coisa que é luxo. Hoje é uma coisa que é necessário Necessidade, cada um ter um exato. carro. Antigamente, quem tinha o telefone fixo Deus, era a né? pessoa rica. Hoje, cada um vive com um celular. Então, Não. assim, ó, as coisas modernizaram, a tecnologia chegou. E nesse meio de tudo isso, cada um foi se encaixando nas coisas. Então, é uma coisa que a gente precisa, só que isso aqui não preenche. Exatamente. Não preenche. É uma fuga. Né? Só, às vezes, a gente tem que entender que é uma ferramenta necessária. Mas Isso. para muitos é uma fuga. Isso. Mas é uma fuga vazia. Uma busca. Isso aí não vai preencher o vazio. Não Não. vai. Não vai, né? Certa vez eu escutei um bate-papo, quando começou ali os podcasts ali a serem em alta, né? Eu escutei um bate-papo assim, onde se falou, né, que a pessoa falava para o outro assim, né? A dificuldade financeira e papapá. Tudo que a pessoa perguntava, a pessoa respondia Jesus. Tudo que a pessoa perguntava, falava, reclamava, ou murmurava, ou contava alguma coisa, a pessoa falava Jesus. E certa hora a pessoa disse, mas por que toda vez que eu falo, tu fala Jesus? É porque é só Ele. Jesus é a resposta de tudo. É verdade. Para tudo que É tu verdade. precisa, Jesus é a resposta. Tem uma dificuldade financeira? Jesus. Passando por dificuldade no trabalho? Jesus.
Aconteceu algum problema? Jesus. Alguma enfermidade? Jesus. Está num dia bom? Jesus é tudo, é Ele. Ele é o centro, Ele é o centro. né? É isso aí. Eu E sei. daí vai encaixar no outro versículo que eu trouxe, que está lá em Salmos, o Salmo 23, que é um salmo bem conhecido, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta, diz nessa versão. Olha só. Porque tem várias versões que diz nada me faltará. Isso. Quer dizer futuro. Isso. Não. Essa versão da King James eu gosto muito porque ela chega ao mais próximo do que foi escrito no hebraico, né? E traz para o hoje, no presente, No né? presente. Então, assim, ó, aqui diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta. Olha só. Nada me falta. Então, assim, vamos falar em outras palavras: ninguém pode confiar na providência até que deixe de confiar em si mesmo. Oh, É isso aí, isso é forte. Tá? Enquanto que a gente está confiando em si mesmo, a gente não tem como É verdade. ver, Tá, como ter uma crer. experiência de dizer Jesus é suficiente na minha vida, né? Bem isso. O Senhor é meu pastor, até que eu tenha desistido de toda inútil confiança que eu tenho de controlar a situação. Jesus, Deus, o Senhor é meu pastor, Jesus é meu pastor, Deus é meu pai. Mas enquanto que eu ainda estou querendo abraçar a situação, verdade. ter o controle, Deus Como- fala assim, dá licença. como é que eu vou dizer que Jesus é o meu pastor e nada me falta? é bem isso aí. Né? E essa questão, ela é tão profunda, esses salmos, porque se tu analisar o Salmo 23, ele fala muita coisa, sabe? E às vezes as pessoas elas interpretaram ou interpretam ainda essa questão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará ou nada me falta, quer dizer, Deus ele é meu capacho, É isso tem aí. e ele tem que fazer tudo o que eu quero. E não funciona assim. Não. O que o salmista quis dizer, ele quis dizer o seguinte: escuta, seja qual for a circunstância, a situação que você está enfrentando, o Pai, Jesus, o Espírito Santo vai estar contigo. Ele nunca vai estar em falta contigo. É verdade. Ele vai estar do teu lado, É né? verdade. É que as pessoas pensam isso só em bens materiais, né? Então, terei essa visão que haja o que houver, ele está comigo. É isso aí. Bem isso. E se a gente continuar lendo o Salmo 23, diz assim, ó: ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Então, assim, ó, ali já dá para dizer, Jesus é suficiente É na minha isso aí. vida. Exatamente. Porque aqui dizendo que é Ele, não é mais eu. Uhum. Quando eu compreendo que Jesus, Ele é o meu pastor e nada me falta, que Ele está em qualquer situação, é Ele que vai me levar, é Ele que vai me Glória a fazer Deus. deitar, é Ele que É vai verdade. me conduzir. É Ele que restaura a minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. É Ele. Então, quanto mais eu ouço da palavra de Cristo, mais ele se revela a mim. É exatamente Isso assim. mesmo. É isso. Bem isso. Mais ele se revela a mim. E mais né? eu confio nele. Com certeza. Mais eu descanso nele. Quanto mais eu conheço alguém, Uhum. mais confiança É eu isso aí. tenho. Bem isso né? mesmo. Só que daí, em contrapartida, ali no versículo 4, vai dizer assim, ó: sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. E aí a questão é, você viu que já não é mais Jesus, não é mais o pastor que está conduzindo, ainda que eu, agora é eu. Agora sim. Ainda que eu faça as escolhas erradas. Ainda que eu faça as escolhas É erradas, bem isso mesmo. ainda que eu bote os meus pés pelas mãos, É tremendo isso, né? ainda que eu, agora é eu. Porque até aqui é Ele que me fez, é Ele que faz, é Ele que restaura, é Ele que me faz deitar, é Ele que me conduz. Agora eu me coloco. Mesmo, em outras palavras, que eu fazia uma baita de uma melança, Aham. tu ainda estás comigo. E bem isso mesmo. Tu ainda estás comigo.
E ali diz que a tua vara e teu cajado Sim. me consolam. Olha só. Ainda as pessoas pensam, "Não, agora vem Deus, agora eu fiz a minha lança, agora vai vir Deus e vai dar-lhe. Dá-lhe. Não. Agora vem Não. o castigo. Olha, isso aqui tá a resposta de tudo. Sim. Sabe, é maravilhoso. E daí ali no 5, ele diz, tu preparas uma mesa para mim. Agora é ele de novo. Ele prepara a mesa. É ele que vai me honrar. É Glória ele que a Deus. está derramando óleo sobre a minha vida. Bem isso mesmo. É ele. Já não é mais eu. Provisão total. Né? Então, eu tenho que ter essa experiência que Jesus é suficiente na minha vida. Né? E ali no 6, ele diz, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu amo esse versículo, gente. Quando ele fala certamente, ele está convicto de que isso vai acontecer. Isso é real. aí. Certamente. É isso Certo, mesmo. eu sei que vai acontecer. Eu tenho convicção disso. Uhum. Eu estou vivendo, eu vivo que Jesus é suficiente. Eu tenho essa experiência. Uhum. O salmista diz, o Senhor é meu pastor. Ele tinha essa certeza, Certeza mesmo. essa convicção. E quando eu tenho essa convicção, eu vou entender que tudo que eu preciso Vem dele. vem dele. Glória a Deus. Porque ele é o começo, Todas ele as é o áreas, fim. né? A primeira palavra é a dele, mas a última também é dele. É. Perfeito. Então é maravilhoso, sabe? É incrível. Esse Salmo 23 mesmo é do começo ao fim, afirmação em cima de afirmação. É incrível. É tremendo. Só que o salmista, deixa eu ver aqui quem foi. Foi Davi, Salmo de Davi. Uhum. O salmista, ele fala isso não como uma poesia. Não. Ele Isso. falou de algo que ele viveu. Claro. Ele viveu, ele teve Deus foi experiência. suficiente para ele. No que ele Né? creu, Ele viveu isso. ele E é essa convicção Criou, que ele eu e creu você, em- como filhos desse Pai, que somos Verdade. amados, que somos favorecidos, que temos o entendimento que nós somos abençoados, temos que ter essa convicção. Exato. E vou dizer mais. Essa convicção, ela tem que estar muito mais forte no dia mal. No Bem dia isso que a mesmo. coisa não está dando certo. No dia que tudo mostra ao contrário. Bem isso mesmo. Bem isso mesmo. É nessa hora que a gente vê que se a palavra ela tem mais poder do que aquilo que a gente tem medo, né? É isso aí. Será? Quem fala mais alto? É a palavra de Deus, aquilo que eu estou recebendo? Ou o meu medo, as minhas inseguranças? É ali que há o confronto. Ou eu, ou a palavra. É que às vezes, Lu, até o medo ele vai estar ali. Só que, se eu começo a declarar Uhum. e Exato. botar isso para fora com fé, com convicção, o medo ele tem que correr, ele tem que bater em retirada, porque ele não tem vez. Bem isso mesmo. Porque a própria palavra Porque diz... essa palavra, É. ela traz tudo as coisas à luz. Exatamente. A própria palavra diz: o amor de Cristo lança fora todo medo. Então, né? quando a gente tem uma circunstância de medo, você vai lembrar de quem? Do amor dele, do que ele fez por você. O amor do Pai, Que é muito pela bondade, maior, né? Isso. muito maior do que aquela circunstância que você está passando ali. Do aquele pânico, daquela medo de tomar uma decisão, medo desse não, mas o amor de Cristo é maior que isso. Então eu vou acalmar, porque só me acalmando que eu consigo ouvir a voz do Espírito Santo. Não, Porque com quando a gente certeza. está aflito, Com há certeza. milhões de pensamentos na nossa mente que a gente Exato. não consegue pensar. Não. E muito menos, por último, está em ouvir a voz do Espírito Santo. Aí quando eu me deparo com situações de medo, eu disse, não, mas o amor de Cristo lançou fora todo medo. Então vamos lá. Ele é maior. Ele já venceu. E nele eu já venci também. É, realmente declarar, né? Realmente declarar e botar em prática aqui na nossa mente o que ele conquistou por nós. Por isso que tem aquela palavra que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Isso. Deus. O Bem que é isso mesmo. aquietar? É silenciar, tu se acalmar, Baixa, para tu ouvir. Né? baixa a frequência. Porque eu sempre digo, quando a gente está com as nossas emoções lá
num pico muito alto, né? É uma coisa que eu tomo para minha vida isso. Não tome decisões quando você está muito triste. Não tome decisões quando você está com raiva. E não tome decisões quando você está muito alegre. Bem, isso aí. Nós precisamos estar no prumo. Nós precisamos estar no equilíbrio. Equilíbrio. Isso. Não... Exatamente. Porque o que acontece? Sendo muito triste, lá na frente você vai se arrepender. Com raiva, meu Deus. Pior ainda. Você vai se arrepender. E feliz da vida, você vai se arrepender. Porque vai ter coisa que você vai fazer feliz da vida, achando... Você não está na sua sã consciência. É verdade. Sabe? A tua dopamina, a tua serotonina, está tudo mais de 200%. Tá no ápice do ápice. E aí o que Bem, isso acontece? mesmo. Aí vem a Você- frustração depois. Daqui a pouco você vai botar... Quando você entrar no equilíbrio, você vai dizer, poxa, mas Por aquele negócio não quê? foi um negócio bom que eu fiz. É. Aquela escolha não foi uma escolha boa que eu fiz. Um exemplo prático para você entender. Tá na promoção É, um monte de sapato, mulherada sabe o que a gente está falando. roupa. E aí eu pego, estou muito feliz naquele dia. Aí eu pego o meu cartão e estouro ele, o limite dele, tudo, porque eu tenho aquela certeza, aquela convicção que eu vou conseguir pagar. Isso mesmo. E daqui a pouco Bem, vai isso chegar o aí. dia que você vai estar no equilíbrio e você vai dizer assim, meu Deus. Por O quê? que eu fiz? Pra que eu comprei isso aqui? Isso aqui eu nem vou usar. Nem vou usar. Exato. Gostei no dia, mas depois você coloca quando você está equilibrado e você vai dizer, não, E a promoção? isso aqui não era para mim. Por quê? Por quê? Poxa, eu tinha comprado, podia ter comprado outra coisa no lugar dessa que seria mais útil. Então, assim, isso acontece. Sim. É verdade. Mas por causa da euforia, né? Daquele Sim. momento, né? Um exemplo muito prático que a gente vive falando, comida. Eu estou muito feliz, quero comemorar Isso Vamos comer. também. e Vamos vou comer. comer. Só Dele que eu comer. cuidei a semana inteira da minha dieta, eu cuidei a semana inteira. E aquele momento de alegria, de euforia, me fez eu entrar e comer o que eu queria. E lá na frente, sabe o que vai acontecer? Aí você vai na balança 2 quilos a mais. Você vai dizer o quê? Caraca! Tanto esforço para nada. Entende? Então, tem coisas assim que a gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Pouquinho não, né? Tem que estar no equilíbrio para tomar suas decisões. Ai, gente, que noite incrível, né? Top. Fechamos, Top. né, na terça-feira com tudo, Chave né? de ouro. Que alegria poder estar aqui com vocês, pastor e Luciana, conversando sobre um tema tão amplo e ao mesmo tempo tão suficiente, né? Ele abre um leque muito Ele grande. abre um leque muito grande. Mas você que está aí em casa, que nos acompanhou aqui nesse final de terça-feira, né? E pensa, tá, é maravilhoso, eu quero viver isso. Comece o hoje. Né? Eu acho que a palavra-chave que resume a nossa noite é comece a declarar. Né? Se você não está vivendo ainda, mas comece já a declarar. Jesus é suficiente na minha vida. O que passou ontem, passou. Amanhã a gente viu aqui hoje que a Deus pertence. Isso. Mas o hoje está, né, o poder nas suas mãos de decidir. Né, de decidir que Jesus ele pode ser suficiente na sua vida. Se você gostou desse painel, compartilhe ele, que eu tenho certeza que mais pessoas precisam saber que Cristo é suficiente Amém. nas nossas vidas. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, aproveite o seu resto de terça, aproveite o seu resto de semana, que Deus te abençoe e até o próximo painel. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.